representação de algoritmos. Um algoritmo possui algumas representações e eu trouxe aqui para vocês as mais conhecidas, que são descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo. Este pseudocódigo também pode ser chamado de português estruturado ou Portugal. E o primeiro que a gente vai ver agora, de maneira mais aprofundada, é a descrição narrativa, que é uma representação que é utilizada em algoritmos não computacionais, como receitas culinárias. Ele é muito semelhante à maneira como a gente fala e, na prática, ela é pouco utilizada. Então, aqui eu tenho um exemplo da descrição narrativa, que é da média aritmética de duas notas. Como vocês podem perceber, está narrando o passo a passo desta média aritmética, certo? Então, no primeiro passo, o que é que precisa fazer? Obter as notas da primeira e da segunda prova. No segundo passo, o que é que precisa fazer? Precisa calcular a média aritmética das duas notas. E no terceiro, verificar se a média é maior ou igual a 7. Se isso é verdade, então o aluno foi aprovado. Se não, ele foi reprovado. No segundo exemplo, temos a troca do pneu furado. Então, aqui, novamente, é apresentado um passo a passo, certo? E percebam que, neste exemplo, temos uma ambiguidade dos dados. Onde está essa ambiguidade? Aqui, ó, nessa parte das porcas. Porque essa palavra porca pode ter dois sentidos. E é preciso saber qual é o sentido que tem no exemplo. Aqui eu poderia estar falando de porca animal ou porca do parafuso, né? Então, quando a gente vai fazer um algoritmo, tem que ser de maneira clara e precisa, sem haver ambiguidade dos dados. E este tipo de representação possui vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem? Não é preciso aprender nenhum conceito novo, porque é muito parecido com o modo que a gente fala, mas como desvantagem, abre espaço para mais interpretações, ambiguidades e imprecisões. Como exemplo de afrouxar as porcas, né, que no algoritmo de troca de pneu está sujeita a interpretações diferentes por pessoas distintas. Fluxograma. O fluxograma é uma representação gráfica dos algoritmos, onde cada figura geométrica vai ter uma representação de uma ação diferente. Ele facilita o entendimento das ideias contidas no algoritmo e permite mostrar graficamente a lógica de um algoritmo, enfatizando passos individuais e o fluxo de execução. Então, a interpretação de um fluxograma, via de regra, se dá de cima para baixo e da esquerda para a direita. E, como na outra representação, ele também possui vantagens e desvantagens. A vantagem é que ele possui um fácil entendimento, porque, como ele é uma representação gráfica, é bem mais simples de ser observado o raciocínio daquele programa. E, como desvantagem, não se mostra adequado para representar algoritmos maiores e mais complexos. E também é necessário aprender a simbologia, porque, como nós vimos, cada símbolo vai ter uma representação de uma ação diferente. E que símbolos são esses? São estes daqui que eu trouxe nesta tabela, né? Aqui são as figuras e o seu significado. Este daqui vai definir o início e o fim do algoritmo. Este daqui é usado no processamento de cálculo, atribuições, processamentos em geral. Este daqui já é utilizado para representar a saída de dados. Este outro símbolo indica o processo seletivo ou condicional. E assim por diante. Então, aqui nós temos o nosso primeiro exemplo de fluxograma, em que está representando a média aritmética das notas de um aluno. Então, nós temos o início, nota 1, nota 2, nota 3 e a média destas notas, né? Percebam que nós temos o símbolo desta setinha aqui, né? Que está representando uma atribuição de valores, que são das notas, né? Da média aritmética que está sendo atribuída à variável média.
Aqui eu tenho um outro exemplo, que assim como o anterior, também é de média aritmética de notas, mas aqui tem um diferencial, porque está havendo uma verificação ou uma condição. O que está sendo verificado aqui é a média do aluno. Se a média é maior ou igual a 7, o aluno é aprovado. Se isso não for verdade, então o aluno é reprovado. E nós temos também o pseudocódigo, que, como eu falei, ele também é conhecido como português estruturado ou Portugal, e ele é bem semelhante à forma que os programas são escritos, e é a representação mais utilizada, porque ela possui regras pré-definidas. E aqui eu trouxe o primeiro exemplo, onde temos a multiplicação de dois números, e como vocês podem perceber, temos regras pré-definidas, como nestas palavras reservadas aqui: declare, escreva, leia. Cada palavra reservada dessa vai ter uma função. Aqui nós temos um segundo exemplo da média aritmética de duas notas. E, como nas duas representações anteriores, temos vantagens e desvantagens. A vantagem é que é bem mais simples passar de um pseudocódigo para uma linguagem de programação. Essa passagem é quase imediata. E, como desvantagem, nós temos que aprender as regras do pseudocódigo. Como eu falei, existem palavras reservadas e é preciso aprender para que cada uma delas serve.